Hoje vou contar para vocês a história mais antiga da humanidade, a história dos meus pais, Adão e Eva. Uma história de criação, inocência, tentação e as consequências de nossas escolhas. Venham comigo nesta trajetória ao Jardim do Éden. No princípio, Deus formou o homem do pó da terra. Meu pai, Adão, foi moldado pelas próprias mãos do Criador. E então, algo extraordinário aconteceu. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão se tornou alma vivente. Imaginem só, o primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus, abrindo os olhos pela primeira vez e vendo a face do seu Criador. Que momento deve ter sido! Deus não parou por aí. Ele plantou um jardim no Éden, para o lado oriente, e colocou ali o homem que havia formado. O Éden, um lugar de perfeição indescritível. Rios que corriam para regar o jardim, árvores lindas aos olhos e frutos saborosos para se comer. Meu pai me contava que no centro do jardim haviam duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão uma única regra naquele paraíso: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão trabalhava no jardim, cuidava dele, dava nomes a todos os animais. Mas Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que seja adequada para ele. E então veio o momento mais belo da criação. Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e da costela que tirou do homem, formou uma mulher. Quando Adão despertou e a viu, exclamou com alegria: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Eva, minha mãe, a primeira mulher, a mãe de todos os viventes. Meus pais viveram no paraíso em perfeita inocência. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não havia pecado, nem morte, nem dor. Eles caminhavam com Deus na viração do dia. Imaginem isso: ter comunhão direta com o Criador, conversar com Ele face a face, sem barreiras, sem medo, sem culpa. O trabalho não era penoso. Cuidar do jardim era prazeroso, natural. Os animais eram mansos. A natureza era harmoniosa. Não havia espinhos, nem pragas, nem tempestades destrutivas. Era um mundo onde reinava a paz perfeita. Meu pai tinha domínio sobre todos os seres viventes, como Deus havia ordenado. E minha mãe era sua companheira perfeita, sua auxiliadora, formada especialmente para ele. Eles eram felizes, de uma forma que nós, depois da queda, mal podemos compreender. Uma felicidade completa, sem medo do futuro, sem remorso do passado. Mas, então, chegou o dia que mudou tudo. Satanás, o inimigo de Deus, usou uma serpente como instrumento para se aproximar de Eva. A serpente, sendo usada por este ser espiritual maligno, aproximou-se de minha mãe e fez uma pergunta aparentemente inocente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. A serpente, então, disse a primeira mentira da história: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vejam a astúcia do engano. A serpente questionou a palavra de Deus, negou as consequências do pecado e prometeu que eles seriam como Deus.
Eva olhou para a árvore. O fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. A tentação atingiu 3 áreas: os desejos do corpo, os desejos dos olhos e o orgulho da vida. E então Eva tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Ambos dos meus pais conheciam a ordem de Deus sobre a árvore proibida. Meu pai não foi enganado como Eva, mas também não a impediu. Ele escolheu conscientemente desobedecer. Escolheu seguir sua esposa em vez de obedecer a Deus. Os dois sabiam o que estavam fazendo. Imediatamente, algo mudou. Os olhos de ambos se abriram, mas não da forma que esperavam. Em vez de se tornarem como Deus, eles conheceram a nudez, a vergonha, o medo. Pela primeira vez, sentiram necessidade de se esconder. Fizeram aventais de folhas de figueira para cobrir sua nudez. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas Deus os chamou. Adão, onde estás? Meu pai respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E então, meu pai cometeu outro erro. Em vez de assumir sua culpa, ele culpou Deus e Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. Deus se dirigiu a Eva: por que fizeste isto? E ela também transferiu a culpa. A serpente me enganou, e eu comi. As consequências vieram imediatamente. Primeiro, Deus amaldiçoou a serpente. Depois, disse à mulher que multiplicaria grandemente os sofrimentos na gravidez e que haveria tensão em seu relacionamento com o marido. Ao homem, Deus disse que a terra seria amaldiçoada por sua causa. O trabalho se tornaria penoso, com espinhos e cardos. E por fim, a sentença mais dura: porque és pó, e em pó te tornarás. A morte havia entrado no mundo. Mas, mesmo no momento do julgamento, Deus mostrou misericórdia. Ele prometeu que da semente da mulher viria aquele que feriria a cabeça da serpente. A primeira promessa de redenção. Meu pai chamou minha mãe de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. E Deus, em sua bondade, fez túnicas de peles para vesti-los, provendo cobertura adequada para sua nudez. Mas eles não poderiam permanecer no Éden. Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Então o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomados. E pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Meus pais foram expulsos do paraíso, mas a vida continuou. Eles tiveram que aprender a viver em um mundo agora marcado pela dor, pelo trabalho árduo e pela morte. Meu pai Adão passou a lavrar a terra com dificuldade, enfrentando espinhos e cardos. O trabalho que antes era prazeroso no jardim, agora se tornou penoso e cansativo. O suor de seu rosto se tornou necessário para conseguir o pão de cada dia. Minha mãe Eva experimentou as dores do parto quando nos gerou. Mas ainda assim, eles não perderam a esperança na promessa que Deus havia feito sobre a semente da mulher que um dia venceria a serpente. Eles ensinaram a mim e aos meus irmãos sobre Deus, sobre como era a vida no Éden, sobre o pecado e suas consequências. Ensinaram-nos a adorar ao Criador e a buscar seu perdão. Mesmo fora do Éden, meus pais continuaram a crer no Senhor. Eles viram nascer seus filhos, viram o crescimento da humanidade,
mas também viram como o pecado se espalhava entre os homens. A vida fora do Éden era difícil, mas eles jamais esqueceram a bondade de Deus, nem da promessa de que um dia a redenção viria através da descendência da mulher. Esta é a história dos meus pais, Adão e Eva. Uma história de criação perfeita, escolha livre, desobediência e consequências. Mas também uma história de misericórdia divina e promessa de redenção. Através dessa história, aprendemos sobre a santidade de Deus, a realidade do pecado e a necessidade que todos nós temos de um Salvador. Eu sou Abel, filho de Adão e Eva, e foi uma honra compartilhar com vocês a história dos meus pais. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações. Nos comentários, me digam o que mais os impressiona nesta história: a perfeição original, a gravidade da queda ou a promessa de esperança. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!